O ministro do Supremo, Flávio Dino, decretou que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil, num recado claro e direto às sanções contra Alexandre de Moraes que foram impostas pelo governo americano por meio da Lei Magnitsky. Portanto, dobrando a aposta e aprofundando a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O que pode ter repercussões gravíssimas para a nossa economia, dependendo de como a situação escale, porque dentro do espectro de possibilidades, o resultado é potencialmente uma hecatombe financeira. Então é importante entender o que está acontecendo, o que está em jogo e quais são os próximos passos. Pois nós começamos a semana com uma entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao jornal americano Washington Post, em que ele afirmou que não há a menor chance de recuar 1 milímetro, aqui se referindo ao caso Bolsonaro. E logo depois tivemos a notícia de uma decisão do ministro Flávio Dino, num caso que não tem a menor relação com o caso de Moraes e a Lei Magnitsky, mas porque envolvia empresas estrangeiras e o Brasil, ele aproveitou o momento e aproveitou a decisão para dar este recado então ao governo americano e na última página ele decidiu o seguinte: tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Portanto, todo o sistema financeiro nacional tem que estar ciente desta decisão. E aí diz o seguinte no último parágrafo: transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte no âmbito da presente ADPF, Brasília, 18 de agosto, ministro Flávio Dino. Então aqui está o claro recado de Dino, as consequências da Lei Magnitsky. E aí depois veio um recado da Embaixada Americana, por meio do Escritório para os Assuntos do Hemisfério Ocidental, o escritório americano, e ela já traduzindo escreveu o seguinte: Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Então, o recado mais claro que esse também impossível. E isso, claro, coloca os bancos brasileiros, em especial, numa posição muito desconfortável, porque eles estão encurralados. Porque eles têm basicamente duas decisões, como ilustra muito bem aquele meme já conhecido. Eles podem escolher desobedecer o Supremo Tribunal Federal, e aí estarem sujeitos a todas as repercussões desta decisão, ou então desobedecer o governo americano e as sanções da Lei Magnitsky. O que eles vão fazer? Essa é a grande questão. E dentro dessa... Desde que as sanções foram impostas, havia uma dúvida ou incerteza sobre o alcance da Lei Magnitsky. Por exemplo, aqui nesta matéria também do Valor Econômico, falando do Flávio Dino, tem um parágrafo muito importante dizendo o seguinte: a avaliação de advogados consultados pelos bancos é de que qualquer empresa ou instituição financeira que faça negócios com os Estados Unidos ou tenha transações que passem pelo dólar não poderá operar com o ministro sancionado. A percepção inicial de que, nesta primeira fase, a Magnitsky só incidiria sobre operações de ativos em dólar de Moraes não foi confirmada por, pelo menos, um dos escritórios americanos consultados. O bloqueio deveria incidir sobre toda e qualquer operação. Por outro lado, a percepção de que os bloqueios já realizados estejam salvaguardados da decisão porque a antecedem não encontra guarida entre os que conhecem do traçado. Aqui se referindo então à decisão recente do Flávio Dino, que se os bancos já tivessem bloqueado ativos e contas do Moraes, não seriam atingidos pela decisão do Supremo. O que está aqui na notícia aqui, tampouco há incerteza quanto a isso, portanto sim, os bancos estão encurralados. E é que a gente precisa entender o alcance total e como a Lei Magnitsky opera na prática. Porque a verdade é que esta decisão do Flávio Dino, ela é inócua.
porque como muito bem aqui foi comentado numa matéria do Lauro Jardim no Globo, sobre um banqueiro da Faria Lima que disse o seguinte, ó: a decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ou seja, se por exemplo o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como Itaú, Bradesco e outros. E aqui está repleto de razão, só que é ainda pior. Porque a lei Magnitsky é como uma doença financeira altamente contagiosa. Se você não evitar o sancionado, você pode ser contaminado e ser sancionado também. E por isso os bancos e as partes relacionadas acabam evitando, por cautela, por excesso de precaução, qualquer relação, qualquer serviço com o sancionado, justamente para não sofrer as sanções do governo americano. E que tipos de sanções elas podem ser? Vamos então supor um exemplo prático aqui, e digamos que o Banco Itaú acate a decisão do STF, ignore a lei Magnitsky e siga prestando serviço para o sancionado. Um primeiro passo que o governo americano pode tomar é multar o Itaú. E que tipo de multa pode ser? Bom, a gente tem aqui alguns casos, até vou usar aqui um exemplo recente num artigo do Financial Crime News, porque fala bastante sobre as possíveis multas. Aqui então sobre as sanções e multas no século XXI, desde 2000 até agora 2024, falando não apenas de lavagem de dinheiro, mas também relacionadas às sanções. E aqui fala sobre o seguinte, ó: neste período, 26 casos relacionados às sanções geraram 18,8 bilhões de dólares de multa neste período. Aqui já traduzido na seção 2, dizendo o seguinte, ó: multas relacionadas às sanções. Embora sejam bancos e instituições financeiras que tenham enfrentado as maiores multas relacionadas às sanções desde o milênio, pagando aproximadamente 17,8 bilhões de dólares, com 99% deles para as autoridades dos Estados Unidos, outros setores sentiram a força da lei, em particular a aplicação da lei nos Estados Unidos, e desde 22 incluem os setores de tabaco, tecnologia, química, manufatura e criptomoedas, bem como o setor bancário. Aqui, por exemplo, em 23, a empresa British American Tobacco foi multada em 508 milhões de dólares por fornecer cigarros para a Coreia do Norte, enquanto a Seagate Technology foi multada em 300 milhões por fornecer unidades de disco rígido para a chinesa Huawei. Mas é interessante aqui a parte final que diz o seguinte: eficácia das multas por sanções. Desde 2000, 17,8 bilhões de multas foram cobradas, 99% pelo ZEWA, o que usou a importância do dólar americano no comércio internacional e sua abordagem legal extraterritorial para penalizar bancos, em grande parte estrangeiros, a cumprirem integralmente as sanções dos Estados Unidos como se fossem bancos americanos. A utilização de multas e o potencial para limitar o acesso ao mercado de dólares americanos têm sido eficazes tanto na melhoria do cumprimento das sanções como na extensão das sanções do ZEWA para muito além dos Estados Unidos. Então, como a gente pode ver, sim, as multas são possíveis e são aplicadas sobretudo a bancos estrangeiros, portanto, bancos brasileiros que decidirem descumprir as ordens da lei Magnitsky estão sujeitos a receberem multas do governo americano. Em que montante, não sabemos. Mas o risco, sim, é real e possivelmente esse seria o primeiro passo do governo americano antes de, por exemplo, resolver excluir um banco do sistema de pagamentos internacional conhecido como o SWIFT. E que essa é a medida muito mais draconiana e que possivelmente viria bem mais além depois de esgotadas várias instâncias aí de negociação e de escaladas das tensões, porque basicamente exclui uma instituição financeira do comércio internacional, das relações financeiras com outros bancos. Para quem não sabe, o SWIFT é simplesmente um sistema de mensageria entre bancos. Não é um banco, é uma empresa sediada na Bélgica, mas é o principal sistema de mensageria utilizada pelos bancos internacionais para realizar transferências entre fronteiras, pagamento de importações, de exportações, investimentos no país, fora do país, enfim, é o principal sistema para isso. E como o dólar americano é a principal moeda do comércio global, para a fatura do comércio global, para o pagamento de exportações e importações, para a precificação das mercadorias, enfim, é a moeda do comércio, os Estados Unidos também têm muita influência sobre a SWIFT,
porque a maior parte dos pagamentos passam pelo dólar americano. Até para ilustrar este ponto, vamos colocar aqui um gráfico bem interessante da própria SWIFT, que acompanha, vai monitorando mensalmente a evolução da moeda chinesa na sua internacionalização. E vejam a diferença. Primeiro, a participação do dólar ali como a moeda de pagamento global, 47%. Em segundo lugar vem o euro com quase 24%, e o yuan chinês está ali abaixo em 2,9% na sexta colocação. Mas se excluíssemos os pagamentos dentro da zona do euro, aí os Estados Unidos com o dólar iriam para 58,4%, euro 13,8% e ainda na sexta colocação o yuan chinês com apenas 2%. Então não adianta, o yuan chinês não é a principal moeda, continua sendo o dólar muito mais do que o euro. E só um parênteses, porque esse dado é importante, considerando as jurisdições que fazem compensações financeiras usando a moeda chinesa, é basicamente tudo em Hong Kong, mais de 75%, e muito pouco nas demais jurisdições. E analisando aqui desde 2020, o yuan chinês não tem conseguido subir mais posições. Chegou a subir para quarto lugar ali em 23, um pouco em 21, 22, depois voltou a 24 no começo deste ano, mas nos últimos 3 meses caiu para a quinta colocação, e mês passado e retrasado também para sexta colocação. Então o yuan chinês não consegue se firmar como a principal moeda, e agora apenas no mercado de trade finance, também aqui o dólar com a sua dominância 83% quase, e na segunda colocação o yuan chinês com apenas 6%. Então não adianta, a moeda americana é a principal no comércio global e passa pelo SWIFT, e se os Estados Unidos decidirem sancionar um banco e excluir este banco do SWIFT, este banco não consegue mais transacionar com ninguém. Este é o grande risco, porque não apenas o banco estaria sancionado pelo governo americano, mas outros bancos que mantenham relação com este banco. Então, por exemplo, quando se fala de transferência bancária, se usa o sistema de correspondentes bancários. Um banco brasileiro pode usar um banco no exterior como seu correspondente. Este banco no exterior, se o banco brasileiro for sancionado, ele também vai evitar este banco. E se este banco não evitar o banco sancionado, bancos que tenham relação com o banco correspondente vão passar a evitar este banco também. Então, num efeito cascata, todo mundo tende a evitar o sancionado para evitar sofrer sanções na própria empresa, na pessoa jurídica ou até mesmo na pessoa física. Então esse é o grande problema da lei Magnitsky, por isso que ela, como se diz, acaba matando financeiramente o sancionado, porque realmente ninguém quer correr esse risco. Esse é o grande problema da lei Magnitsky. Então, na prática, é como se essa decisão agora do ministro Flávio Dino, ela fosse completamente inócua. É como se ele decretasse que leis externas como a lei da gravidade não tem aplicação no Brasil. E se algum sujeito for se atirar no precipício, a lei da gravidade será aplicada e o sujeito vai morrer. O problema nesse caso é que essa decisão está empurrando os bancos brasileiros para o precipício e, com isso, podendo arrastar a economia brasileira, o sistema financeiro brasileiro. Este é o risco, o perigo dessa decisão e de como as tensões seguem escalando. E até o momento, o mercado financeiro não parece se preocupar muito. Ontem o dólar mal se movimentou. Neste momento aqui o dólar está subindo 0,7%. Aqui algo de preocupação, 5,48%. A Bolsa Brasileira também está em queda, com mais de 1,5%, mas não diria que isso reflete um grande medo do mercado financeiro, talvez acreditando numa solução, em algum acordo para que as tensões sejam, o impasse seja resolvido e esse cenário mais perigoso e que seria uma hecatombe financeira, para que esse cenário seja evitado. Nem multas para nenhum banco brasileiro e nem muito menos serem excluídos do SWIFT. O grande problema é que do lado do Judiciário, do Supremo, o que nós estamos testemunhando é eles desafiando e testando os limites do governo americano. Porque numa matéria de hoje, aqui também da Malu Gaspar, dizendo o seguinte, ó: a decisão de Flávio Dino que obriga os bancos a consultarem o Supremo Tribunal Federal antes de bloquear qualquer ativo ou conta de brasileiro determinada por estrangeiros não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Donald Trump sobre o STF. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios.
proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Então vejam para onde está indo a coisa. É a maior crise diplomática da história das relações entre Brasil e Estados Unidos. Até o momento, nenhuma solução, pelo contrário, estão esticando a corda. Quem sabe a coisa não escale, algum grande acórdão seja alcançado aí nos próximos dias e semanas, porque se isso não acontecer, o resultado pode ser bem perigoso para o sistema financeiro brasileiro e para a nossa economia. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like aqui também, espero que tenham gostado e voltamos no próximo. Valeu!